Então, sejam bem-vindas à nossa casa, sejam bem-vindas à Casa Sustentare. Meu nome é Laudiceia Almeida, sou fundadora da Casa Sustentare. Quem ainda não me conhece, eu nasci na Zona da Mata Pernambucana, uma cidade de 19 mil habitantes hoje, e vim para São Paulo com 8 anos de idade, com os meus pais, que vieram em busca de novas oportunidades. Estou aqui até hoje. E comecei a trabalhar aos 16 anos e nesse período, 20 anos eu dediquei à área de gestão, sendo que desses 20 anos eu atuei durante 14 anos como gestora no Hospital Albert Einstein. E depois desse período, em 2022, eu pedi desligamento e mergulhei aí no momento de autoconhecimento que me levou a fundar a Casa Sustentare, que com base em meu propósito, né? E minha missão hoje é mudar a forma como empreendedores de pequenos e médios negócios fazem a gestão de suas empresas, né? E a principal ferramenta é o planejamento estratégico. Sair do improviso e ir para a gestão de forma consciente, intencional, estratégica e com foco, gera resultados perenes que pode até impactar a economia nacional quando falamos de pequenas e médias empresas. E só para contextualizar essa informação aí de mudança da economia nacional, as pequenas e médias empresas são responsáveis por 30% do PIB nacional. Então, o PIB, para quem não está familiarizado, é o total de bens e serviços que um país gera durante um ano. E, somado a isso, as pequenas e médias empresas são responsáveis por 60% da contratação de mão de obras formais. Olha o gigantismo, né, das pequenas empresas. Então, e onde estamos nós, mulheres, neste contexto, né? Mais de 54% dos potenciais empreendedores no país são mulheres. Já somos 10 milhões à frente de empresas. Então, estamos aí, né, tomando posse e avançando nesse contexto. E por isso que essa live, esse tipo de encontro é muito importante, né? Porque a gente vai trazer uma história hoje de garra, de superação, de conquista, de amadurecimento, que pode trazer insights, estratégias, inspirações para outras mulheres. Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz de receber hoje a Neuzete Santos, uma empreendedora com história de garra, intuição e hoje também com estratégia, né? A Neuzete, ela é especialista em gestão de resíduos, com mais de 20 anos de experiência em gestão ambiental estratégica, consultoria e liderança de equipes multidisciplinares em renomadas instituições como a FMUSP, a USP, Instituto Butantan. Ela é mestre em meio ambiente, saúde e sustentabilidade pela USP. Possui expertise prática em implementação de projetos ambientais, projetos premiados, e atua como professora em pós-graduações na área de gerenciamento de resíduos de saúde e é sócia fundadora da GLH Consultoria Ambiental. Então, hoje a conversa vai ser entre amigas. Né? E aí eu quero convidar a Neuzete para contar para a gente como começou a empreender e quais os desafios que enfrentou até aqui. O palco é seu, Neuzete. Obrigada, Laudiceia. Como você falou, né? Vai ser um papo aqui entre amigas e a ideia é deixar aí para as pessoas depois se inspirar, compartilhar aqui a jornada. Então, quero te agradecer essa oportunidade de disseminar aí os nossos caminhos. Bom, eu também vou me apresentar, assim como você fez, né? Um pouco mais formal. Então, eu estou aqui em São Paulo, mas eu nasci no Paraná, né? Numa cidade que é fria, eu vim de lá esses dias, mas eu tenho muito orgulho de estar em São Paulo e de ter construído aqui a minha história, né? Bom, eu trabalhei, como a Laudiceia disse, por muito tempo em instituições de saúde e de educação, né, de ensino. E eu comecei a
me envolver com a questão ambiental em 2005, né? Foi justamente nessa época que começaram as fiscalizações, autuações nas questões do gerenciamento de resíduos. E eu comecei ali, então, um desafio de entender esse universo que é complexo. E ainda, então, como funcionária dessa instituição, eu fui me especializar, fui atrás de conhecimento. É um mundo desafiador, né? Mas que me trouxe esse primeiro despertar para o empreendedorismo. Então, desde então, eu comecei a buscar por esse espaço aí no mercado de trabalho. Mas só em 2011 é que eu tive assim, esse ímpeto de criar, de fundar a GLH. Mas nesse momento eu não trabalhei com planejamento estratégico, né? Naquele momento eu não tinha essa visão, era mais no intuitivo. E aí, então, fundei a GLH em 2011 e parti ali com o meu conhecimento, como já era uma especialista reconhecida por alguns outros profissionais, eu fui apresentar o meu primeiro projeto, o meu primeiro trabalho numa instituição, que é o Instituto Butantan. Então, lá eu fiz o diagnóstico e identifiquei, né, alguns requisitos que precisariam ser atendidos em relação ao que a legislação naquele momento pedia. E eu recebi o convite para, então, implantar esse projeto na instituição. De lá para cá, então, eu fiquei lá por 6 anos e eu não consegui atender outras demandas de atuar como consultora, tá bom? E aí, só em 2017, que eu tive uma virada. Eu saí da instituição e falei, olha, vou empreender. Vou olhar aqui para o meu negócio, trabalhar com o meu conhecimento e vamos ver como que isso vai se dar. Porque em 2017 foi um momento importante na minha vida. Eu falo que foi uma virada, né, de chave entre ser CLT, trabalhar num único negócio, porque nasceu a minha neta, né, que faz, assim, uma grande diferença nas minhas decisões. Então, naquele momento, eu falei, bom, vou me dedicar a ter mais tempo livre, né, e curtir no que é possível. Então, nesse período, né, a gente ficou mais próxima e eu trabalhando menos, né, porque como CLT eu trabalhava demais. E em 2018, sim, eu comecei então, porque a Luísa nasceu em junho, né, eu fui me preparar minimamente para ir para o mercado, mas em 2018 eu comecei então a consultoria de fato, mas de lá para cá, né, a gente vai falar daqui a pouco como é que foi essa virada. Mas de lá para cá eu trabalhei muito com indicação. Então comecei a pegar projetos e as pessoas às vezes falavam assim, ih, deu ruim, chama a Neuzete. Chama a Neuzete que ela pode te ajudar. Então, nunca houve um planejamento e as coisas foram acontecendo. Até que... Isso. E aí? Eu queria a gente ver que a sua história, na verdade, não é uma história rara, assim, no sentido de começar a empreender sem planejamento estratégico, né? O brasileiro é isso, né? Precisou, vamos com garra, com fé que tudo vai acontecer e vamos avançando. E eu vejo que é muito comum, né? O brasileiro avançar assim, né? De forma intuitiva, vamos lá, aproveitando as oportunidades, né? E aí, até nesse momento, eu queria puxar até um gancho que eu vi, um dado, em 2024, aumentou em 25% o número de empresas que fecharam. E os principais pontos críticos é isso, é a falta de planejamento estratégico e de conhecimento, né? Para se fazer a gestão do negócio, né? Por isso que que empresas que falem sobre planejamento é tão importante, né? E aí eu queria que você trouxesse o que te faltava e que você percebeu que precisava para alavancar o seu negócio, né? Como que você se atentou a isso, né? O que deu esse estalo em você para tentar fazer essa mudança de chave? Então, eu vou aqui dar uma resumida, né? Durante esses 15 anos que a GLH foi criada, eu fiquei boa parte dele trabalhando, como eu te disse, num único projeto, né?
a gente chama de um projeto solo, a GLH, que ele se confundia muito com a pessoa física, né? Ao invés de uma empresa, né? Porque a GLH era vista como Neusete. Então, sempre assim, chama Neusete, não era a GLH. Então, ela não tinha uma pessoa jurídica. E eu não conseguia também, no dia a dia, separar muito essas pessoas, né? A física da jurídica. E eu até gostava, achava que tinha minha cara, que isso era personalizado, que era um diferencial. Você era a sua marca, né? Mas não era a minha marca, né? E aí, agora, fui trabalhando dessa forma, e na pandemia era um trabalho menor, então sempre pontual, como eu disse, então não tinha muito essa necessidade, eu não via, né? Não tinha esse despertar. Até que no começo do ano, o ano passado eu fiz alguns cursos, mentoria, e comecei a me despertar, eu não me enxergava como empreendedora, eu não fazia essa associação de trabalhar dessa forma com consultoria, era uma forma de empreender. E eu comecei também a me envolver com o público 50 a mais, né? Porque a gente depois vai falar um pouco disso, desse momento, né? Da minha realidade, de como isso acontece e o que as pessoas estão fazendo. Então, eu procurei uma amiga, porque sozinha, essa carreira solo é muito difícil, pelo menos na minha área, que eu sou muito técnica, mas eu tenho dificuldade, eu tenho poucas habilidades na parte de mídia, e o trabalho solo, ele é sofrido. Então, eu fui procurar uma pessoa que também é 50 a mais, uma mulher, que é uma amiga, e a gente começou a pensar, vamos colocar essa consultoria, né, vamos mostrar o que você tem para oferecer, o seu conhecimento, vamos ver o que eu posso te ajudar, né, porque eu tenho muito conhecimento ambiental, mas tenho todas essas dificuldades. Então... Dificuldades não, falta de habilidade, porque nós temos muitas habilidades, né? Então não podemos ter todas, não tem como ter todas. Então, falta de habilidades em alguns aspectos. Exatamente. E aí, conversando, a gente foi fazer um papo também, as coisas acontecem nesse bate-papo, o networking é importantíssimo, né? Essa rede de contato. É tudo. E aí, essa minha amiga disse assim, eu falei, você topa esse desafio, né, comigo? E aí ela falou, olha, a gente confia, a gente já se conhece, temos essas habilidades. E aí ela falou, olha, então eu topo, só que tem umas condições aqui, hein? Neu, você tem que personalizar isso daí, você tem que tirar esse logo, você precisa dar uma cara profissional e vamos encarar essa daí juntos. Falei, então vamos. E aí a gente começou a procurar, a mergulhar numa estrutura, estudar. A gente tem estudado muito nesses últimos meses, né? Para, de fato, transformar a GLH numa empresa promissora, né? Eu pego até um outro gancho seu. No começo da minha apresentação, eu falei no mergulho de autoconhecimento, né, que eu fiz para fundar a Casa Sustentare, né, baseado e motivada pelos meus propósitos, né. Agora você trouxe a questão do estudar, né, porque precisa ter essa dedicação, né. Primeiro, o empreendedor precisa se autoconhecer. Precisa conhecer suas habilidades, o que eu não sei que eu posso fazer uma pessoa parceira para somar, quais são meus pontos fortes, o que eu preciso desenvolver, porque precisa ter muitas habilidades, né, para fazer a gestão de um negócio, né? Eu não estou falando de conhecimento técnico da gestão, mas eu estou falando de inteligência emocional, porque são muitos desafios, né, muita pressão, então a gente tem que dedicar. Não tem como empreender sem dedicar ao estudo e sem se autoconhecer. E aí, então, eu percebo que é um crescente, né, que vai acontecendo na sua vida, né? Chegou uma pessoa que poderia somar na sua atuação e aí precisava profissionalizar a empresa, né, para ir para o mercado com a cara profissional, né? E aí, o que te motivou a participar do workshop? Para quem não conhece, eu vou falar só rapidamente, um dos serviços que a Casa Sustentare oferece é o workshop Planejamento Estratégico. Você travou. Juro? Travou um pouco. Vamos ver se retoma. Estou travada ainda? Tá um pouco quadriculada, mas a sua voz está saindo. Vamos esperar para ver se volta. Até...
A tecnologia, às vezes, pega essas fotos. Sim, sim. Vê aí, me avisa quando a voz está saindo bem. Tá saindo bem. E a imagem, já voltou? Voltou. Ah, então tá bom. A tecnologia vai ajudar a gente a fazer um corte depois nisso na edição. Então, o workshop, a gente oferece o workshop Planejamento Estratégico, GPS para o Sucesso Empresarial. Então, a gente oferece esse workshop de forma bimestral para que empreendedores conheçam toda a estrutura de um planejamento estratégico, e a ideia é sair de lá com um planejamento, pelo menos um draft, um rascunho, né? E com muitos insights. Então, eu queria te perguntar, Neu, o que te motivou a participar do workshop, da primeira edição? A Neuzete participou da primeira edição que nós realizamos em março. Conta pra gente um pouquinho. Foi bem na época que eu tive essa conversa aí com essa minha amiga, né? Que é a minha sócia. Minha parceira, assim, de longa data, e tá encarando, assim, esse desafio comigo. Eu costumo dizer que não há coincidências, né? Não. E a minha filha diz que quando a gente entrega para o universo o que a gente busca, consciente ou inconscientemente, ele aparece. E a minha amiga Silmara diz assim, quando eu falo, nossa, transmimento de pensação, né? E aí ela diz assim, Neu, não é transmimento de pensação, a gente está vibrando na mesma sintonia, na mesma energia. É o poder da atração, né? A gente vai emanando e vai atraindo tudo que a gente, né, canaliza, né? Tanto pensamento quanto palavras. Por isso, gente, aproveito e digo, palavras têm poder. Pensamentos, quando a gente pensa, a gente vai co-criando um universo que a gente quer viver. Então, não mergulhem em pensamento negativo, nada disso. Vai, cocria um mundo positivo para você. Segue aí, desculpa. Imagina, e aí, quem me conhece sabe que eu tenho captação de energias, então, se tem um lugar que tem um desconforto, eu não estabeleço muita conexão, né? Sim. Mas eu não sei, não quero acreditar aí a internet, não, mas foi a internet que acabou trazendo a Casa Sustentária e a Laodiceia para mim numa dessas pesquisas, né? E foi muito interessante, porque eu conheço a Laodiceia desde 2020, em 1999, não, né? A gente já está nos 50 a mais, podemos revelar. Desde 2000, né? 1999 e 2000, né? Você falou 2020, 2020 foi ontem. É verdade. Isso. Então, eu não quero acreditar que foi que foi a internet, não. Acho que a gente já está vibrando aí nesse nosso mundo que a gente já tinha outros desafios. Então, foi interessante porque eu vi a postagem, foi no Instagram, e aí eu falei, nossa, por onde anda a Laodiceia? Vou procurar por ela, vou entender. E foi muito legal porque você, apesar desse tempo que a gente ficou sem contato, você se dispôs a falar comigo. Então, acho super importante as pessoas estarem abertas, né, a dar informação. Eu participo de alguns grupos e eu sempre digo, vamos nos ajudar, nós não somos concorrentes, né? Se você tem uma informação, vamos passar adiante. E aí, então, nessa conversa, eu falei, nossa, lá eu tô nesse momento, tô aqui com uma pessoa que está disposta a enfrentar. Eu passei um tempo em dúvida se eu voltaria a ser CLT, mas eu já me adaptei tanto, né, nesse universo de ter mais liberdade. E aí você falou, então, o nosso workshop é para você, né? Convide uma pessoa que eu achei super interessante, né? Foi tudo no mesmo momento, acho que é uma questão mesmo de energia, né? De acreditar nisso. Então, foi nesse momento que eu convidei, foi logo depois do carnaval, e foi maravilhoso. Isso, e aí, você me achou pela internet por conta de gestores, empreendedores, estratégias de divulgação. Quem não faz barulho não é ouvido, não é enxergado, não é contratado. Então, você tem que colocar, de fato, nas redes sociais o seu negócio, publicar, porque aí alcança e impacta as pessoas, né? E as pessoas vão chegando até você por meio deste canal, né? Das redes sociais. E aí,
aí, Neu, eu queria saber, então, aí você participou do workshop, foi uma experiência incrível para todo mundo, para mim, como moderadora, para quem estava presente, foi super enriquecedor, né? Eu queria que você falasse um pouco do maior estalo que você teve durante o workshop. O que te tocou, assim, a participação no workshop? O que assim, te deu uma sacudida? Então, o que aconteceu foi assim, como eu nunca tinha parado, né? Nunca tinha me dedicado, de alguma forma me organizado para pensar em planejamento estratégico, né? Para olhar para isso. Embora minha formação de base, eu sou administradora hospitalar, né? Então eu devia ter isso no radar, mas as Na coisas foram veia? acontecendo, né? E aí eu falei, poxa, eu preciso olhar para esse negócio para enfrentar os desafios e oportunidades. Você acabou de dizer, né, trazer essas estatísticas. Então, foi o primeiro choque quando você abriu, né, o workshop, foi falar assim, poxa, eu estou no meio dessa galera e eu quero fazer a diferença, né? Não quero ficar crescendo sem estrutura. Então, assim, logo no começo, você me fez ter um pensamento para mudar, né, o que eu estava fazendo até então. E eu achei que assim, a forma, né, como você apresentou as dinâmicas, né, tudo que estava envolvido, me fez falar, poxa, eu tenho um caminho aqui. A estrutura que você deu, né, o material que foi fornecido, a própria dinâmica ali foi despertando, foi interessante porque eu ficava anotando as coisas e falava, poxa, isso aqui eu já vi, então algumas ferramentas, eu já tive isso daqui, por que eu nunca usei, né? Então foi um estímulo ali, é possível estruturar, né? Não precisa deixar acontecer. Isso. A minha preocupação quando eu formatei o workshop era de fato, né, mão na massa. O empreendedor tem que sair de lá com ideias, com estratégias, coçando para botar em prática, né? E a ideia de trazer uma pessoa junto com o empreendedor, às vezes, porque como tem exercícios que mergulham profundamente aí no momento de reflexão, é sempre legal ter alguém do lado que você confia, que você pode trocar informação, né, para somar. Porque às vezes já é muito solitário, né? Esse caminho, essa trajetória do empreendedor é solitária. E aí a proposta do workshop é que dá liberdade do empreendedor trazer mais alguém para discutir, né, durante todo o workshop, né? São 4 horas de conversa, de dinâmica, né, que ajudam, né, a tirar a nuvem cinza da frente e clarear, né, trazer mais clareza, né, e propósito para esse investimento, né? E aí, o que mudou no seu negócio desde então, desde a participação no workshop? Legal que eu ia exatamente falar da mão na massa, né? Sim, a Isso massa é foi boa. diferencial. O mão na massa, né? Essa forma que você descobriu, né, aí de fazer foi super um diferencial para aquilo que a gente estava buscando. E então, nos exercícios práticos, nesse pensar, nos intervalos, né, na forma como você apresentou essas ferramentas, despertou que deu como eu vou te dizer, um entusiasmo, assim, despertou o desejo de vamos colocar isso em prática e vamos colocar já. Nós saímos de lá no mesmo dia, né, olhando para um cenário do nosso negócio, que é resíduos, né, um universo grande, e a gente falou, vamos definir aqui qual é o nosso objetivo, quais são as estratégias, né? Como que a gente vai elaborar esse plano de ação? Então, a gente tinha ali as ferramentas e a gente começou a implementar imediatamente, né? No próprio final de semana, né? Que foi logo depois do carnaval, e a gente saiu com as perguntas norteadoras, né? Que você colocou, que eu lembro assim, era onde estamos, onde queremos ir, como nós vamos chegar lá, como que a gente concretiza isso? Então, a gente começou a buscar por parcerias, né? Entre elas a Casa Sustentare, com a mentoria que você realiza e tem feito toda a diferença, né? Nessa jornada, a gente costuma chamar de jornada, né? E foi ajudando a gente a clarear qual era o nosso propósito, qual o posicionamento que a gente vai ter,
E aí a gente foi colocar isso nessa busca de parcerias, de indicação, fazer o nosso novo logo, que era um incômodo aí da minha sócia. Ela falava assim, não, Neu, esse seu logo não dá. Eu falava, mas eu tinha um apego no logo. Eu falava assim, olha, mas o logo foi a minha filha que fez, né? O nome GLH já é um acrônimo das pessoas da minha vida, né? E que é a Gláucia, a Elô, a Luísa, né? Então a gente precisava dar uma cara profissional. Então outros parceiros indicaram, a gente foi atrás das pessoas, a gente se sentiu confortável, a gente desenvolveu o site que vai sair essa semana, né? Nós vamos fazer aí um criativo para colocar nas mídias e divulgar. A gente pensou nos produtos, né? A gente já tem um e-book também para lançar. O formato dos nossos cursos, né? A gente tem online, enfim, a gente tem uma estrutura de produtos que a gente quer levar, não só alinhado ao atendimento legal, mas também as boas práticas de gestão, né? A gente está formalizando parcerias, mas tudo isso foi possível depois do workshop, né? Porque tudo antes era muito no deixa acontecer. Então, nós temos um planejamento estratégico desdobrado em planos de ação, e dentro dos planos de ação a gente está usando aí as ferramentas, né? Que a gente teve acesso e praticou com outros empreendedores. Também isso foi um momento importante, né? Tinham outros empreendedores e a gente foi trocando algumas coisas. É bem isso, né? É assim que a gente está nesse momento. Eu fico super feliz de ver essa virada de chave, né? Tão marcante, né? Porque boa parte dos empreendedores brasileiros caminham assim, né? Aproveitando a oportunidade que aparece no dia, né? Então eles vivem o hoje, né? São focados no hoje, resolver o problema hoje, do operacional do hoje, né? E isso não constrói muito o futuro, né? O que constrói o futuro da empresa é sentar e planejar e ter este planejamento como alvo, né? O meu planejamento está aqui a uns 4 palmos do meu nariz, né? Colado aqui na minha frente, porque não sai do meu alvo, né? Eu sempre falo, tira da mente, bota no papel, fixa em algum lugar, tem que estar no seu olhar, né? Porque aí você não se distrai, não esquece, não fica a carga mental aqui você só pensando, né? Tá impresso, tá colado, tá visual. Isso é super importante, né? E aí eu vejo o direcionamento que vocês estão seguindo agora, né? Construção de identidade estratégica, logomarca, site, produtos. Eu lembro de uma conversa que a gente teve, que você foi convidada para dar uma palestra, e aí eu dei uma olhada na sua apresentação, né? E aí estava muito nitidamente separado, né? A Neuzete profissional, que vai dar aquela palestra, e a GLH. Eu falei, mas como assim, separado? Não, porque quem dá a palestra é a Neuzete, e a GLH são outros serviços. Eu falei, mas como assim, gente? É uma coisa só, é uma empresa. A GLH é uma empresa prestadora de serviço, que tem vários produtos e palestras, tem que fazer parte, né, do portfólio da empresa, né? Aí você falou, eu nunca tinha pensado nisso, né? Aquela lá do início que você comentou, né? A Neuzete era a marca, as pessoas contratavam a Neuzete, né? E aí você não tinha colado ainda a Neuzete com a GLH, né? Para atuar assim de forma focada e direcionada. Exatamente, isso a gente tem trabalhado muito eu vou chamar de detalhe, né, que a gente não tinha esse conhecimento. Então agora nós estamos colocando, além da GLH para prestar os serviços, a gente também tem parceiros, especialistas, né, para determinado tema, né, que a gente não tenha essa habilidade, essa expertise, mas que estão inclusos, né, na GLH, né? Eu acho isso uma estratégia genial, assim, trazer parceiros, porque nos fortalece, né? Tem muita gente que conhece a Neuzete, que quer contratar um serviço, mas a Neuzete não tem essa expertise, mas a Neuzete tem quem indicar, né? Então já tem a chancela da empresa da GLH que vai indicar, e aí vai formando essa corrente, né? Vai se fortalecendo, né? Super importante. Que mais, então? E como
como tem sido para você, mulher de 50 anos, né, assim como eu, tomar decisões estratégicas agora, porque existe, né, o preconceito, existe etarismo, existe o mercado que ainda não entendeu que é a mulher que vai fazer a diferença, né, que vai fazer esse mercado crescer com empatia, com inteligência emocional, com força, né? Garra e beleza, né? Então, como tem sido para você chegar nessa etapa, 50 anos, e agora empreender com estratégia, com alvo, e buscar alcançar os seus objetivos, né? Agora, 50. Eu sempre falo, gente, só está começando, porque na minha cabeça eu vou viver até os 100 anos. Então, eu tenho mais 50 anos de trabalho pela frente, gente. Então, tem que fazer uma jornada, né? Tem muito o que construir ainda pela frente, né? Eu queria ouvir um pouquinho de você. Olha, bem legal, assim, quando eu fiz 50 foi na pandemia, né? Eu tinha outros planos para os meus 50 anos. Eu venho de uma família que gosta de comemorar. A gente comemora festas, datas importantes. E aí me peguei no meio da pandemia. Eu falei, meu Deus, tudo, aquela situação, a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo. E eu falava, bom, se eu honrar a minha genética, né? Eu vivi exatamente 50% da minha vida, porque a minha avó viveu 102 anos. E eu não vou deixar essa peteca cair. Então, os 50 anos, ele traz para a gente uma experiência, né, uma maturidade. E para encarar isso, eu comecei a me relacionar com essas pessoas de 50 anos, né? A gente chama 50 a mais, os matures. Tem até depois aí vocês pesquisem, a Mature. Eles têm um evento lá, Mature Fest. Então, é um momento que você se desperta assim, poxa, eu tenho esse lugar, né? Eu tenho essa experiência, a gente concorre. É difícil, tem aí um etarismo, né? A gente sabe que tem. Mas o que é importante, a gente já tem essa maturidade, a gente tem experiência. O que a gente precisa é novos conhecimentos, né? Desenvolver novas habilidades, de se colocar à frente desses desafios, de conhecer outras pessoas, trocar experiência e estar sempre aprendendo. Então, esse grupo aí que eu integro agora, que eu sigo, traz muito essa possibilidade. Então, eu acho super importante que com 50 anos ou mais, né, você ainda trabalhe a sua mente, o seu corpo, e fica ativo, né? Não para, né? Então, assim, para mim, não sinto o peso dos 50. Eu transformo isso numa vantagem, né? Às vezes fala assim, não sabe de nada, inocente, está chegando agora. Eu já estou nesse negócio. E está aberto também, não pode ter essa prepotência, né? Arrogância de dizer, eu também dou conta. Não, a gente está nesse momento, mas a gente sempre agrega, né? E sempre aprende também, né? A vida é um aprendizado. E a gente está num momento de mundo bem desafiador, né? É a primeira vez na história do mundo que nós temos 5 gerações trabalhando juntos, né? 5 gerações, imagina. As crenças, os valores, a forma de atuação de cada uma dessas gerações, né? E é um desafio crescente, né? Como que a gente vai lidar com tudo, né? Com tudo isso, assim. Eu gosto muito de lidar com a galera jovem, né? Assim, com jovens. Eu gosto muito de lidar com eles, né? Porque justamente eles têm uma habilidade, né? Principalmente falando em tecnologia, que eles são nativos, né? Da tecnologia. Nós não, né? Nós aprendemos a usar a tecnologia, né? E aí eu gosto muito, né, da agilidade deles. Nossa, meu filho tem 12 anos, ele é o editor de vídeo, né, aqui. Ele que faz a edição dos meus vídeos, tal. Então, no instante ele faz, gente. Eu fico impressionada, assim, com a agilidade e tal. E a tecnologia é um ponto importante, né, que é desafiador, né, para quem tem 50 a mais, né? Mas eu sempre pontuo que é muito importante a gente transformar a tecnologia em nosso aliado.
né? A gente não pode demonizar a tecnologia, tem que trazer e fazer da tecnologia a nossa aliada, né? Porque tem muitos processos que traz uma agilidade gigante, por exemplo, a inteligência artificial. Nossa, como o chat GPT dá agilidade, assim, o Canva, o Trello, então tem muitas ferramentas que eu uso no meu dia a dia e que me dão a agilidade que eu preciso, né? Porque senão eu gastaria horas fazendo um texto e tal, e aí a gente escreve e coloca para refinamento, né? Para a tecnologia dar um refinamento. Então, esses desafios a gente sempre vai enfrentar, né? Hoje com 50, amanhã com 60, sempre terão novos desafios, né? Mas eu acho que a gente é forte o suficiente para encará-los, né? Para tocá-los, né? E aí, eu queria, Neu, se você pudesse falar com uma mulher que está hoje, como você estava lá atrás, né? O que você diria para elas, né? O que você compartilharia com elas, né? Sim, para elas darem esse pulo, né, de atuação, como você deu. Essa sua pergunta aí, essa provocação. Bom, começar a dizer assim que empreender não é fácil, né? Que não dá para a gente romantizar, né? E que é preciso profissionalizar aquilo que você tem ali como habilidade ou que você tem o desejo de desenvolver. Há que se ter coragem, né? E ter isso em mente. Não vai ser fácil. Mas se você não fizer, também você não vai saber, né? Eu digo, eu não vou desistir, né? Então, para compartilhar com alguém que está nesse momento, fala, olha, acredite em você, mas não basta só acreditar, faça a sua parte, né? Olhe para aquilo que você tem de habilidade ou que você acredita que possa desenvolver essa habilidade e mergulhe, né? Vá buscar, vai estudar, tem que aprender sempre, né? Tem uma amiga também que diz assim, não pode parar, tem que estar pesquisando. Então, às vezes a gente conversa sobre uma coisa que parece que é rasa e de repente ela me surpreende, fala assim, olha aqui, eu fui atrás disso, pesquisei, não é isso daqui. Então eu falo assim, se só você mesmo para mergulhar e trazer e confrontar. Então acho que para você empreender, você precisa saber que não vai ser fácil, mas se for fácil também não é para mim, né? Entender qual é o momento que você precisa buscar, fazer uma rede de contatos, né? Tá aberta, né? Então, empreender não é fácil, não. Até você descobrir o que é empreender, você já sofreu um pouco. Mas acho que é isso, basicamente. Eu tenho falado com algumas pessoas que querem empreender, que estão vendo essa minha imersão, eu tenho me dedicado, né, a fazer a GLH dar certo, ela vai dar certo, porque eu estou me cercando de pessoas competentes, de pessoas que querem compartilhar suas experiências, de fazer troca mesmo. Então, não dá para ser solo, não dá para se isolar. Você precisa de gente. Exato. De fato, essa carreira é muito difícil, né? De empreendedora é muito difícil, né? E o aprendizado tem que ser constante, né? Tem que ser constante porque os conhecimentos que existem hoje, muitos deles não tinha 6 meses, um ano atrás, né? Então a produção de conhecimento é muito gigante, né? Dinâmico. Dinâmico. Mas aí também tem uma armadilha, né? Porque a internet é terrível, né? É um mundo gigantesco de informação e que pode a gente pode se perder nesse mar de informação, né? Porque é tanta coisa que aparece a gente tem sentido isso, né? É tanta coisa que aparece na nossa frente, é tanta gente oferecendo serviços e tal. E precisa ter foco, né? Precisa falar, olha, eu vou nessa direção, não vou ficar tirando para todos os lados, eu vou focar para você chegar no alvo, né? Senão você fica patinando, né? É igual, eu gravei um vídeo falando, né? Você fica na roda de hamster, né? É tanto esforço, você vai e volta, assim, fica e não sai do lugar, não avança, né? E aí é importante dar uma focada, uma direcionada, né? Para que você vá subindo os
degraus, né? E outro ponto, assim, que é importante a gente destacar é a ansiedade que causa, né, em muitas pessoas, porque elas querem resultado para agora, mesmo porque os boletos não param de chegar, né? Então eu quero empreender, quero dinheiro hoje na conta, né? Mas isso pode ser uma armadilha, porque pode te tirar do seu propósito, né? A urgência pode tirar do seu propósito. Você empreende, você quer alcançar, você tem um foco, mas os boletos são implacáveis e aí você sai do seu propósito, sai do seu foco, porque precisa gerar recurso, né? O que eu falo, assim, quem empreende com estratégia, precisa entender que está criando fortes raízes, né? As raízes estão se aprofundando para depois a árvore crescer, né? Então, acho que é importante isso, né? Dar esse tempo, essa curva de aprendizado, a árvore crescer, né? Se conseguir ter uma reserva financeira para, né, respeitar esse momento, eu acho que é muito importante, né? E outro ponto que você falou da carreira solo, né? De buscar pessoas que possam te dar a mão e seguir junto com você, né? Eu vou aproveitar para falar do Instituto Marcelo Goldoni, porque é uma oportunidade muito boa, né? A Neuzete, assim como eu estou passando agora, às vésperas de concluir, e a Neuzete me indicou essa mentoria do Instituto Marcelo Goldoni, né? Você quer falar, Neuga? Fala sobre ela um pouquinho, você que me indicou, então, por favor. Poxa, que bom que você lembrou. Eu estava aqui, tinha anotado de falar desses parceiros, né? Então, o Instituto, ele tem um programa para mulheres, né? Um programa de mentoria, que também foi no ano passado, que me disse assim, então tive uma mentora, eu estava ali pensando em transição de carreira, volto a ser CLT, e nesse momento, a minha mentora fez lá uns exercícios, aplicou lá umas dinâmicas, umas ferramentas, e falou assim, mulher, né? Então eu estava precisando ouvir isso, dar reforçar, né? Então ela disse assim, mulher, você não vai ser CLT, né? Você tem que se aprofundar na sua empresa, você tem um mundo de conhecimento, você precisa passar isso adiante, você precisa se fortalecer, né? E nesse grupo também eu conheci a Cibele, que trabalha com RH, e eu pedi emprego para ela. Falei, Cibele, preciso pagar os meus boletos, né? Você que trabalha aí nessa área, me ajuda, né, em transição de carreira. Ela falou, deixa eu dar uma olhada no seu LinkedIn. E aí ela olhou lá e falou, mulher, pelo amor de Deus, você vai ser CLT para quê? Vai cuidar da sua vida, né? Então, assim, eu também sempre recomendo o Instituto, né? Porque ele tem além da mentoria, você tem uma trilha de conhecimento. Então, você precisa de ter autoconhecimento para você identificar, né? Para se conhecer e saber que caminho, né? Eu disse, empreender não é fácil. Mas o que é importante? Você vai ter um grande investimento de tempo, né? Tanto no negócio quanto no seu conhecimento, para saber que precisa pagar boletos, mas às vezes esse retorno de investimento, ele pode estar associado ao seu prazer, ao seu lugar, ao seu propósito, né? Tem que fazer com que essas coisas, elas se conversem dentro do ser humano que você é, né? Então, o Instituto, ele ajuda as mulheres, né? Já que essa live está direcionada às mulheres empreendedoras e 50 a mais, o Instituto também tem uma parceria lá com o pessoal da Mature, né? Então, tem essa possibilidade das pessoas se inscreverem, das mulheres se inscreverem, e receber essa mentoria e finalmente se sentir fortalecida para empreender. Então, foi o que aconteceu comigo. Vocês falam assim, eu tenho uma vantagem de quando eu vou falar da GLH, eu tenho um projeto para apresentar na próxima semana, de falar assim, olha, a GLH está há 15 anos no mercado. Na verdade, era a Neuzete que tinha a GLH aberta, né? Tinha lá a empresa aberta, então, mas ela está começando agora, de fato, ela está nascendo agora com a estrutura que a gente precisa. Né? Então, acho que é isso, Lau. Falar desses parceiros importantes, mas a gente também ter essa consciência, né? É isso. Ô, Neu, fala o nome da pessoa que
Ela está acompanhando a gente na live aqui, falou que ficou super feliz de te dar essa invertida para não te deixar voltar para a CLT. É verdade, a gente falou hoje de manhã, eu falei assim, eu mandei para ela, né? Eu tenho uma rede de contatos muito boa, muito né? Quente, muito quente. Quente, entendeu? E aí eu mandei para ela e falei assim, Cibele, vai conhecer a Laudicea, né? Tem a Luísa também, que é outra que eu conheci lá no IVG. E ela me deu um super chacoalhão. E ela fala exatamente assim, mulher! Não, vai ser CLT por quê, né? E a gente começou a trocar muita trocas, né? Ela me convidou também, né? Tem outro instituto, eu não sei se ela quer colocar aí no chat, e ela fala, né? Que é um grupo também de empreendedores, é uma outra vertente aí super interessante. Eu fui, participei, então a gente estar abertos, né? A gente precisa fazer essas conexões e se mostrar, né? Como diz aí a Lau, quem não é visto não é lembrado, né? Exato. E só reforçando aqui, a mentoria para mulheres, Nós por Elas, vai abrir inscrição dia 5 de junho. Então é importante, mantenham aí no radar, entrem no site, coloquem aí mentoria para mulheres, Nós por Elas. Vocês vão achar rapidinho. E aí, dia 5 de junho, às 10 horas da manhã, o sistema abre para inscrição. As 600 primeiras que se cadastrarem são as contempladas com essa mentoria gratuita, maravilhosa, transformadora. Então, deixem aí no radar e vão atrás, tá? Porque essa oportunidade é maravilhosa, não pode perder. Você comentou, né, que graças a Cibele você não voltou para regime, né, de CLT. Eu fico pensando, né, quantas mulheres potentes, maravilhosas estão presas, né, no regime CLT e que tem se tornado um regime tão cruel, né, tão sabotador de vocações, né, porque é muito... as coisas estão muito esquisitas, né? Não sei se são gestores, lideranças sem preparos, a corrida insana por resultado, as pessoas esquecem, né, que estão lidando com gente, né? E as pessoas são os principais ativos, né, das empresas. E as empresas não estão muito se importando, né? Porque estão tratando de forma tão cruel, né? A gente vê até grandes empresas, né, com renome no mercado, tal, adoecendo, né, os seus colaboradores, né? Então imagina quantas mulheres potentes estão submetidas a um regime tão que precisa tanto de melhoria, né, CLT, né? Mas tem muitos programas, muitas a Escola Conquer, por exemplo, eu fiz recentemente um curso, Liderança Feminina, que prepara mulheres para liderar, né? Primeiro a si mesma e depois para liderar outras pessoas, né? E eles trazem muitos insights, muitos ensinamentos, né? Para refinar a liderança, né, feminina, né? Para a gente ter mais respeito com as pessoas, né? E conseguir tirar delas o que elas têm de melhor, né? Que mais, então, aqui... Vou aproveitar um pouquinho para dizer assim, em relação o momento do CLT, né? Vou citar que a Cecília Barbosa, que ela é lá do Maturi, e ela trabalha com essa recolocação dos 50 a mais, e ela diz assim, existe muito uma propaganda, né, uma carona no ESG, de inclusão, de diversidade, de mulheres, de colocar as mulheres na alta liderança, mas a verdade é que existe, além da questão das mulheres na liderança, a gente tem a questão forte do etarismo, né? Mas todo esse grupo que está no diverso que a gente se inclui, ela fala que tem uma grande diferença de você chamar por baile, então é como se você tivesse colocando lá no seu SG que você tem essa estratégia de inclusão, e aí você coloca, então ela chama isso aí de chamar para o baile, né? A diferença é de tirar você para dançar, que seria de fato te colocar dentro
da instituição e te dá essa oportunidade de galgar, de assumir uma liderança, né? E com tudo isso, você precisa cada vez mais se cuidar, né? Como você falou, Lau. Mas a gente tem recebido aí, estou até falando com a Cibele, vi que ela fez uma live ontem lá no BNI, que é esse grupo, que ela trouxe a questão da NR1, né, que é mais uma normativa para se juntar ao plano de gerenciamento de risco, para cuidar da saúde mental das pessoas, né? Então, a empresa agora, ela não pode se preocupar apenas com a questão ergonômica, né? Ela precisa olhar também para a questão psíquica, a questão mental dos seus funcionários. E então, só para fechar esse ponto que você trouxe, da dificuldade que se tem, né, de atuar. E por conta disso, né, dessa dificuldade, é que as mulheres estão empreendendo, elas estão começando a sair desse regime CLT, né, e buscar esse papel, né, esse empreendedorismo, mas precisa estar fundamentado para não ficar patinando e começar e desistir, né? Eu sempre fico refletindo muito, né, sobre essas questões, né, o quanto a saúde dos colaboradores é deixada de lado, né. Eu falo, bota como um indicador aí dentro como um indicador aí importante, né, a quantidade de colaborador que toma remédio para depressão, para ansiedade, mas mergulha fundo. Por que eles começaram a tomar esses remédios, né? E ataca a causa, tentando melhorar até o ambiente de trabalho, né? Porque às vezes é fruto do ambiente de trabalho, né? A pessoa possivelmente não entrou doente, né, na instituição. Uhum. Então, isso é uma discussão que tem que ser profunda, de transformação cultural, né? Isso vai levar muito tempo, né? Porque é transformação cultural, né? Sair do foco em resultado de lucro e colocar as relações humanas aí num patamar melhor, né? Mas, e aí as mulheres estão buscando a felicidade no empreendedorismo, né? Que eu acho sensacional, né? Que eu acho, de fato, que empreender é a solução. Eu até estou lendo um livro aqui, deixa eu pegar aqui. Empreender é a solução, né? Que traz muitos insights aqui. Eu leio um monte de livro paralelo, né? Estou lendo também Em Busca de Propósito. Eu fico, né, passeando entre vários livros aí, né, para me fortalecer. Mas é isso, né? Empreender eu acho que é uma grande solução, né? Ver os números, né, que eu citei no começo. Então, vamos nos fortalecer, buscar, né, uma rede de apoio aí para a gente. E outro ponto, né, as mulheres se fortalecem quando uma consome ou contrata o serviço da outra, né? Então, ao invés de contratar serviços de, sei lá, de fora, contrata da sua vizinha que fornece, contrata de pessoas próximas, de microempreendedoras, de pequenas empreendedoras, né? Então, fortalece, para de pensar de concorrente. Não, vamos nos fortalecer, né? Porque sucesso de uma é o sucesso de todas, né? E não tem concorrência, né? A gente, de fato, precisa se fortalecer, né? Porque a mulher ainda... nós vamos levar ainda 126 anos para ter igualdade, né, de gênero, né, no mercado tal. Então, são 126 anos. Eu não estou a fim de esperar mais um século para isso, gente. Vamos agilizar isso. Depende da gente também, né? Eu gostei disso que você falou agora, Lau, de vamos nos fortalecer, né, as mulheres. Sabe que a gente está sempre aprendendo, né? Eu aprendo com as minhas filhas. A minha filha mais nova é vegana. E eu acho super interessante que todos os serviços que ela contrata são de veganos. Eu achei isso o máximo, né? Então, a personal, a esteticista, a dermato, a médica, né? A terapeuta, tudo está envolto desse fortalecimento de um grupo tão importante, né? Que também precisa ser incluído e que muitas vezes não é incluso aí pelas empresas, no olhar até de uma alimentação, de uma festa, né? Então, eles se buscam, eles se fortalecem, eu acho isso daí o máximo. O que a gente fez aqui pela GLH, só para dar
reforçar isso, que assim, o nosso site ele foi desenvolvido por uma mulher, embora a gente tenha recebido para equalizar várias propostas de homens, né? Tem muito homem aqui também, né? Tem muito homem atuando nos lugares que a gente tem que ocupar. A verdade é essa. E foi indicado também por uma mulher que é empreendedora. E a gente tem dado essa preferência nas nossas escolhas até para negociar. Às vezes o valor não está ali dentro daquilo que um homem ofereceu, né? Mas a gente vai lá e fala, poxa, a gente queria fazer com você, né? A gente vai te fortalecer. Você também já esteve no lugar que a gente está, né? No começo, né? É isso. A GLH tem 15 anos de fundação, mas ela está no começo. E a gente está usando disso também, né? Acho que é esse caminho. Vamos nos fortalecer, os empreendedores, os pequenos e, sobretudo, as mulheres. Porque nós vamos dominar esse mundo. Me desculpem os homens que estão na live, mas é sobre isso. Mas é um ponto que é importante, né? A gente vai dominar, mas com os homens presentes, né? A gente não quer excluí-los, né? A gente quer somar e que eles também venham saudáveis para nos fortalecer, né? Então, precisamos, né, todos estar fortalecidos, né, para a gente conseguir construir um mundo melhor, né? Então, nós vamos caminhar, vamos crescer, ó. Já somos potenciais empreendedoras, 54% delas são mulheres, então já é a maioria. Então já somos 10 milhões liderando negócios, então vamos caminhando, Estou animada. Neo, então vamos lá. Então ficou muito claro, né, que empreender depois dos 50 não é tarde, é só o começo e é um momento importante porque a gente alia sabedoria e direção, propósito, planejamento. Então é um momento quente, né, e promissor, né? E até eu vou pegar antes de pegar o gancho para fazer o convite para as pessoas participarem do workshop, eu queria, Neo, que você falasse dos serviços que você oferece hoje para o mercado. Coloca aí todos os serviços, como que as pessoas podem te encontrar, e aí a gente vai seguir para o encerramento, mas por enquanto você fala dos seus serviços. Legal, que bom. Obrigada, Lau. Então, a GLH, ela trabalha com soluções, né? A gente não presta serviços, a gente entrega soluções. Perfeito. Soluções na área de ambiental, né? Com a identificação, então a gente faz diagnóstico para identificar se a empresa está alinhada, se ela está cumprindo aquelas legislações de acordo com aqueles resíduos que eles geram, né? Esse é o nosso principal solução aí que a gente tem. Então, a outra é a auditoria. A gente faz auditoria quando uma empresa precisa passar por uma certificação que vai ser avaliada. Então, nós vamos lá e fazemos esse relatório de atendimento legal. Fazemos os planos de gerenciamento de resíduos também, implementamos. E a gente também atua com capacitação, né? Cursos que podem ser em company. A gente vai lançar agora curso online, né? E depois a gente vai trabalhar com curso gravado, mas qual que é o nosso foco? É de trazer a regularidade para o gestor da empresa e também para quem quer entrar nesse mercado. Então, trazer essa capacitação para quem quer ir para as empresas desenvolver esse trabalho de gerenciamento de resíduos, né? Então, basicamente, são esses trabalhos. E nesse momento, a gente tem um e-book que nós vamos lançar por um período mediante pedido, né, nós vamos fornecer e depois a gente vai colocar como um produto no mercado. E também para as empresas, a gente está por um período aí fazendo um relatório preliminar de identificação de atendimento dos requisitos legais. Então, as pessoas vão fazer uma solicitação, preencher lá um questionário para a gente, um formulário, e nós vamos entregar esse relatório preliminar que vai indicar que a empresa possa se tornar regular por ela, ou pode contratar que a GLH vai fazer esse atendimento. Então, basicamente, esse nosso trabalho aí. Nossa, perfeito. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Parabéns pelas soluções propostas aí, oferecidas ao mercado, viu? Então, para a gente avançar aqui para o encerramento da live, eu quero fazer um convite às pessoas que estão
nos assistindo. No dia 27 de maio, nós vamos oferecer a segunda edição do workshop Planejamento Estratégico, GPS para o Sucesso Empresarial. Vai ser dia 27 de maio, quinta-feira, das 8h30 ao 12h30. Eu quero convidar todos para participarem. E quem assistir a live e quiser participar do workshop, me manda no direct a palavra GPS. Nós vamos oferecer um cupom de desconto de 10% de desconto, mas só para quem assistir a live, tá bom? Então, as inscrições estão abertas, o link está na bio, é só ir lá e se inscrever. As vagas são limitadas, que eu gosto de turma pequena para ser um bate-papo bem personalizado, tá? Neo, eu quero agradecer muito sua disponibilidade, a generosidade do seu tempo, de compartilhar a sua história. Tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. E eu quero que você fale aí, faça um encerramento da forma como você quiser, aí fica à vontade. Quero agradecer também essa oportunidade de falar só do trabalho que a GLH realiza, mas a gente ter esse olhar do empreendedorismo. Então, quando você me convidou, eu falei, nossa, que interessante, né? O que eu vou falar? Você falou, me manda um roteiro, né? Me fala o que você vai me perguntar para eu minimamente me preparar para esse momento, né? Porque a cabeça está muito focada na GLH e nesse momento aí dessa imersão que eu contei. Então, assim, super importante, acho que é mais uma forma da gente se fortalecer, né, de convidar as pessoas para ouvir. Eu tenho feito isso com outros parceiros, com outras pessoas, né, conectando, né. Então, acho que foi uma forma de conectar, eu convidei algumas pessoas para participar aqui também, para começar a entrar nesse movimento, da gente incluir as pessoas, falar da diversidade que tem. Então, hoje o tema foi empreendedorismo para mulheres, 50 a mais. Então, foi um momento que me deu prazer, porque eu pude, de fato, contribuir com esse papo que a gente teve aí por 1 hora. Foi muito bom. Então, eu quero agradecer. Eu que agradeço. E eu quero também convidar a todos a participarem. Teremos uma nova live no dia 20 de maio, que fala sobre planejamento estratégico e ESG. ESG traz critérios ambientais, sociais e de governança corporativa que, além de serem diferenciais da empresa, podem contribuir com o fortalecimento e também com uma cultura corporativa mais saudável, né? Então, que soma com a construção de um mundo melhor. Então, dia 20 de maio também estaremos ao vivo, em live, e logo mais a gente começa a fazer divulgação a respeito. Então, esperamos todos vocês no workshop e na próxima live. Neo, obrigada, gratidão. A gente segue aí no contato sempre. Ok, tá bom. Um abraço, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.